Olá, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo em teoria geral do processo, especificamente agora tratando da ideia da quarta forma de solução do conflito. Não sei se vocês, estão lembrados, mas já vimos três formas de solução do conflito de interesse. Dentro dessa ideia da existência de conflito de interesse na sociedade, e que há algumas formas que o ser humano buscou de solucionar o conflito, nós vemos que existem quatro formas principais de solução do conflito. Vimos a autotutela, vimos a autocomposição, falamos recentemente da arbitragem e agora estamos diante da quarta forma de solução do conflito, que seria a jurisdição, o processo. Então, a partir de agora, como eu darei destaque aqui, no material de apoio de vocês, estaremos tratando e estudando de forma mais minuciosa, de uma forma mais detalhada, a jurisdição, notadamente por ser a forma de solução do conflito que nós, operadores do direito, mais iremos nos deparar com o exercício da profissão. Na profissão, vocês atuarão, quer seja como advogados, quer seja como promotores, juízes, defensores, procuradores, em processos judiciais. Ou seja, naquela forma, aquele instrumento criado para o Estado solucionar os conflitos de interesse quando as partes, os conflitantes, não conseguiram solucionar por outros meios, ou não quiseram solucionar por outros meios, como a autocomposição, ou é uma hipótese em que, inclusive, não pode utilizar a autocomposição, a arbitragem, de repente, um direito indisponível, onde a única forma de solucionar o conflito, esta sim é imperativa, ela se impõe mesmo contra a vontade de quem é parte do conflito, que é a jurisdição, o processo. Nesse material resumo que nós temos em PDF, que você já tem acesso, fala que a jurisdição é a última etapa na evolução dos métodos compositivos do litígio. Ou seja, foi o último mecanismo, até então encontrado pelo homem, para buscar solucionar os seus conflitos de interesse. Onde nos informa aqui o material que a contenda ela é solucionada por um terceiro sujeito alheios às questões que estão sendo debatidas. Então, é aquela forma de solução do conflito, onde eu tenho um terceiro, só que agora, diferentemente da arbitragem, onde o terceiro é o árbitro, aqui na jurisdição você terá a figura do juiz. Então, na jurisdição, que é uma forma de heterocomposição, a jurisdição é uma forma de heterocomposição, como é a arbitragem, que nós estudamos anteriormente, a jurisdição também é uma forma de heterocomposição. Hétero porque tem um terceiro solucionando o conflito. E quem é esse terceiro agora solucionando o conflito? É o Estado juiz. Ele é o terceiro, alheio às questões que estão sendo ali discutidas, debatidas. Quando se fala alheio, significa que ele não está envolvido no conflito, ele não tem interesse que aquele conflito seja solucionado em favor de A ou de B, seja lá quem for que esteja litigando. Porque se ele tem interesse, então, ele não pode solucionar aquele conflito, que nós, como nós veremos, ao tratar de uma das características marcantes da jurisdição, que é a imparcialidade, que é um princípio da jurisdição, essa equidistância que o Estado juiz, o terceiro, deve manter em relação às partes. Quando a gente está estudando jurisdição, tem um ponto bastante importante, e isso está presente na obra básica que nós adotamos, que é o José Eduardo Carreira Alvim. Você encontra outros doutrinadores mencionando essa situação. Assim que você começa a estudar jurisdição, a ideia do processo e
a atuação do direito objetivo. Não é algo novo. Nós já tratávamos disso quando começamos a falar daquela parte introdutória, o primeiro slide que nós utilizamos para as aulas de TGP, onde começamos em determinado ponto a diferenciar o direito material do direito processual, né? Normas de direito material, normas de direito processual, onde aprendemos que o direito material ele traz as normas que regulam a vida em sociedade, o cotidiano. Essas normas normalmente fazem o quê? Visam evitar que surjam conflitos na sociedade. Trazem padrões de comportamento a serem seguidos pelas pessoas, para que não haja um conflito. Ou até mesmo para que, quando haja um determinado conflito, ele possa já ser solucionado pelas normas do direito material. O que acontece? Quando essa norma de direito material é violada, as normas de conduta de vida em sociedade são violadas, quando há um interesse, uma pretensão que é resistida, há uma resistência, e aí surge, então, uma outra realidade do direito, que é o processo. Então, esse ponto do livro, e que alguns doutrinadores discutem, tratam, diz respeito exatamente a essa relação do processo e como é a atuação do direito objetivo, do direito material, do direito posto em vigência pelo Estado. E aí você observa que o livro do Carreira Alvim, ele traz o posicionamento de duas correntes, de duas teorias, quando se trata do processo e a atuação do direito objetivo. A teoria dualista do ordenamento jurídico, estou destacando aí para vocês, ó, teoria dualista do ordenamento jurídico. Essa teoria tem como principal percussor, ela é capitaneada por um processualista italiano chamado Giuseppe Chiovenda. Então, Chiovenda era um dos maiores defensores dessa ideia. E essa corrente dualista, ela vê o processo como uma simples atuação do direito objetivo. Na verdade, quando o processo surge, ele é nada mais, nada menos que a atuação do próprio direito objetivo, o direito que foi posto em vigência pelo Estado. É como se o direito subjetivo, a faculta agentes que vocês aprenderam em ED, né? A faculdade de agir, que é a ideia do direito subjetivo, quando alguém tem um direito violado e pode fazer valer esse direito perante terceiro, e a obrigação que surge, né, dessa violação, pré-existe um processo. O processo nada mais é do que um meio de fazer atuar o direito objetivo. Então, teria uma completude do direito objetivo material. O direito objetivo, o direito posto em vigência, o direito material, ele seria completo. Não haveria, né, necessidade de um processo como um mecanismo para completar esse direito material. Ele já seria completo. Quando você pensar na corrente, na teoria dualista do ordenamento jurídico, pensa sempre na ideia, como eu estou destacando aqui, ó, de completude do direito objetivo material. Ele é completo, tá certo? Para essa corrente. Quando eu estou diante da segunda ideia, e essa, ao meu ver, parece ser uma ideia muito mais plausível, não obstante, né, argumentos no sentido contrário, é aquela corrente da teoria unitária que defende o que? A teoria unitária do ordenamento jurídico. Que, na verdade, o processo ele atua como uma complementação do direito objetivo. Essa teoria também é defendida por um processualista italiano, de grande renome, assim como o Chiovenda, que é o Carnelucci. O Francesco Carnelucci, né, que vocês já ouviram falar nesse nome, quando nós tratamos do conceito de lide, ele é o idealizador do conceito de lide, nós estudamos, né? Lide como um conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida. Essa ideia foi trazida pelo Carnelucci. E aí, o que é que o Carnelucci, como percussor, e o que é que essa corrente unitária do ordenamento jurídico fala? Exatamente o contrário da dualista. Enquanto a dualista diz que o sistema, o ordenamento jurídico, o direito objetivo material, ele é completo, a teoria unitária fala que o processo ele surge como uma complementação dos comandos da lei. É como se fosse uma incompletude do direito objetivo material. É como se houvesse algo que precisaria ser completado.
e até os doutrinadores citam como exemplo, né, o arco e o círculo. E esse círculo ele só é completado pela sentença, quando há composição da letra através de um processo. Eu vou descer aqui um pouquinho e vou tomar a liberdade de fazer um desenho para a gente tentar compreender melhor essa ideia que é trazida aqui pela corrente unitária, pela teoria, né, unitária do ordenamento jurídico. Pense em um círculo, que é o que eu estou desenhando aí para vocês, e esse círculo, né, na verdade, ele é dividido em duas partes, que são os arcos. Né? Você tem aí dois arcos para poder completar o círculo. E esses arcos, você tem a ideia que um deles seria, em tese, o direito material, e o outro arco, do lado direito, seria o direito processual. O processo em si. Então, o que é que aconteceria nessa situação? Você tem o direito material, fazer aqui um desenho, uma letra bem simples aqui, só para a gente acompanhar. M e P. Direito material de um lado e direito processual de outro lado. Nesse desenho aí. Se eu tenho só o direito material, eu tenho somente um lado do círculo, um arco. Ele não estaria completo. E aí ele só se completaria, concretamente falando, nas situações concretas, quando eu tenho um processo. Como assim, professor? É você imaginar o seguinte, pense que o M é o direito material que você já conhece, já estudam alguns, por exemplo, o direito penal, o direito civil que vocês estão estudando, o direito tributário, são ramos do direito que trazem, né, normas que regulam a vida em sociedade. Elas não trazem normas para regular o processo, a jurisdição como instrumento de atuação do Estado para solucionar os conflitos. Trazem as normas de condutas, para padrões de comportamento. E o que acontece? Você pega, por exemplo, o direito material, o direito civil. Artigo 187 em diante, 189, você tem ali a questão das normas do direito civil que impõe que aquele que ocasionar dano a outrem, fica obrigado a indenizá-lo. Você tem ali uma norma de direito material dizendo o seguinte, olha, não cause dano a outrem, porque se você ocasionar dano a outra pessoa, você vai ficar obrigado a reparar o dano. Seria muito interessante, bonito, se sempre que houvesse uma violação ao patrimônio do outro, como falou a norma, já se solucionasse todo o problema ali. O próprio direito material já resolvesse. Em boa parte dos casos, assim ocorre. E esse é o objetivo de ter normas concretas, né, emanadas pelas normas abstratas emanadas pelo Estado para regular a vida em sociedade. Só que muitas vezes, quando o direito material é violado, ele por si só não consegue regular aquela situação, necessitando que haja uma instrumentalização, que ocorre através do processo, onde o Estado, com uma sentença, é que vai fazer valer aquele direito material ao caso concreto. É como o direito penal, você tem aí outro exemplo, você pega o artigo 121 lá do direito penal, que é direito material, e diz, olha, matar alguém, artigo 121, pena de 6 a 20 anos. A lei está dizendo o quê? Na vida em sociedade é proibido você, né, violar a vida do outro. Mas se há uma violação à vida do outro, por si só, não se aplica de imediato aquela consequência que é a pena, a sanção, de 6 a 20 anos. É necessário que haja um processo, uma sentença. Somente com a vinda da sentença é que eu fecho o círculo. E aí, no caso concreto, eu junto o direito material de um lado, com o direito processual de outro, e fecho ali o arco, completando, né, o ordenamento jurídico, o direito objetivo. Então, o processo ele funcionaria, quando ele vem com a sentença, como uma complementação ao direito objetivo. Através da composição da lei, você tem ali a junção de dois arcos completando um ciclo. É por essa ideia que você vai encontrar lá no finalzinho desse tópico, no livro, a concepção de uma atuação
às vezes, fisiológica ou uma atuação patológica do direito. A atuação fisiológica é quando ele anda, né, de forma completa, é a ideia da teoria dualista do ordenamento jurídico, que por si só é completo. Mas quando há uma atuação patológica, as normas de direito material por si só não conseguem prever todas as situações, eu preciso do processo para completar aquele ordenamento jurídico. Lembram do exemplo que eu dei para vocês em sala de aula, quando eu falei da diferença de texto e norma? Por exemplo, eu falei do casamento homoafetivo. Se eu tomasse por base só o direito material, os comandos da lei, eu não teria como chegar à conclusão da possibilidade de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, se casarem. Foi preciso um processo, claro, um processo constitucional, no âmbito da jurisdição constitucional, para completar aqueles comandos de lei, por exemplo, o artigo 1514 em diante do Código Civil, que trata do casamento, mas que fala que o casamento ocorre somente entre o homem e a mulher. Eu precisei da interpretação do processo, um processo de controle de constitucionalidade concentrado, onde, né, eu tive a interpretação da norma, porque a norma, quando ela é idealizada, principalmente no país civil law, que tem tendência civil law, de normas escritas, ela não consegue acompanhar a dinâmica social. E ela não consegue regular todas as situações concretas. Vai existir situações em que há uma incompletude de fato da norma, onde ela precisa do processo dessa junção para que não haja uma atuação patológica. Se vocês quiserem, né, mais informações acerca disso, mas eu fiz um resumo bem adequado, inclusive escrito aí do que significa cada uma delas, você vai encontrar no Carreira Alvim essa informação. Mas adiantemos o nosso estudo de jurisdição, né, essa forma de solução do conflito, falando algo importantíssimo aqui. Algo importantíssimo, talvez eu até já tenha comentado nas aulas iniciais, muitos esquecem, mas eu vou voltar a falar disso aqui agora. O desempenho da função jurídica do Estado, o desempenho da atividade de editar atos normativos pelo Estado. Que a gente tem uma velha concepção, uma concepção que é inicial, uma concepção que é primordial, de que os atos normativos são emanados apenas pelo Poder Legislativo. E eu já quebrei mais ou menos esse paradigma para vocês nas aulas iniciais de TGP, falando que, na verdade, o desempenho da função jurídica na ordem legislativa, através do Poder Legislativo, diz respeito às normas de caráter genérico e abstrato, as ordens de caráter genérico e abstrato. Mas há uma ordem jurídica também, uma edição de norma no campo jurisdicional, através do Poder Judiciário, porque quando o Poder Judiciário está solucionando um conflito de interesses, concretamente, significa que vai sair uma sentença, se for um juízo singular, ou um acórdão, se for um juízo colegiado, que vai servir como parâmetro para aquele conflito de decisão e como uma norma. É uma norma jurídica, claro, de efeitos concretos, né, como regra, mas que tem força de lei para aquelas partes onde foi, né, a qual foi dada aquela sentença ou aquele acordo. Então, a palavra jurisdição, ela surge da junção de duas palavras em latim, iuris e dictio, que querem dizer, significa o quê? Iuris, direito, dictio, dizer. Né? Num rápido raciocínio, a jurisdição está ligada à ideia de dizer o direito ao caso concreto. Né? Uma conceituação simplória, rápida, jurisdição seria dizer o direito ao caso concreto. Claro que vocês não vão se ater somente a essa definição. Caso eu pergunte na minha prova para vocês o que é jurisdição, a gente almeja mais do que isso. Tem muitas outras coisas envolvidas em relação à ideia da jurisdição. E eu espero que você tenha a capacidade de você dar o seu próprio conceito para a jurisdição e não, né, especificamente tentar decorar um conceito ou outro. Eu trago aqui o conceito de jurisdição da Ada Pellegrini Grinover, em uma das suas obras, mas não significa que é o único conceito, que é esse o conceito ideal, o melhor conceito de jurisdição. Não, você tem que ter o seu próprio
conceito. Você tem que entender o que é a jurisdição. Já sabendo que a jurisdição é um dos desempenhos da função jurídica do Estado, porque ela, quando soluciona o conflito, o seu resultado, o resultado dessa solução, é uma norma jurídica, não obstante de efeitos concretos, mas é uma norma. Então, o que seria a jurisdição aqui no Desaada Pereira? É uma função do Estado. Veja o conceito dela. Ela pega as características que ela entende mais importantes na jurisdição, e é isso que eu quero que vocês façam, quando conceituarem a jurisdição, conceitue levando em conta as características. Saiba o que é o Instituto, não tente decorar um conceito específico do Instituto, mas entendam o Instituto. Primeiro, ela fala que é uma função do Estado, e é verdade. A função jurisdicional é uma das 3 funções estatais idealizada naquele princípio da separação dos poderes de Montesquieu, né? Função legislativa, função executiva e função jurisdicional. Então, é uma das funções do Estado. Que função é essa, diz a Ada Pellegrini? Mediante a qual este, o Estado, se substitui aos titulares dos interesses em conflito. Olha outra importante característica que ela traz, a substitutividade. Nós iremos estudar mais à frente. Quando ela fala que mediante a qual o Estado substitui, está falando da característica da substitutividade, que em todo livro, em toda obra que estuda jurisdição, você vai encontrar essa característica. A jurisdição, na jurisdição, o Estado ele substitui os conflitantes, já que eles não conseguiram solucionar pela autocomposição, já que não é uma hipótese que se permite a autotutela, então o Estado ele entra, se insere, melhor dizendo, entre os dois litigantes, você tem ali 2 litigantes, o Estado se insere entre os dois, o Estado juiz, para solucionar o conflito, substitui um e outro nesse conflito, e é ele que vai dar a solução, o Estado juiz. Imparcialmente, outra característica, princípio da jurisdição é a imparcialidade. Aí ela traz, né, ela dá o seu toque aí na conceituação, onde busca a pacificação do conflito, que os envolve com justiça. Seria uma conceituação dela. Mas sempre pense na jurisdição, claro, como a função do Estado, com a atuação de um terceiro, que é a substitutividade, né, e com a imparcialidade desse terceiro para solucionar o conflito. E ela colocou aí que envolve com justiça já para dar um toque pessoal dela nessa conceituação. Mas as características importantes ela citou aí. Função do Estado, função do dever, na verdade, vamos dizer mais à frente, substitutividade, imparcialidade. Dentre outras características, você pode citar na sua conceituação. Um ponto importante que eu vi, que nós observamos que tem no livro do Carreiro Alvim, e que é bom a gente se atentar, porque são características, elementos, melhor dizendo, não vou nem falar características, vou falar elementos que estão presentes na jurisdição, até para me poder diferenciá-la de outras formas de solução do conflito, inclusive da própria arbitragem. A jurisdição, ela, enquanto função do Estado, ela é poder, porque ela é imperativa, ela se impõe mesmo contra a vontade do terceiro, ela vai se impor a forma. Você não tem a faculdade de dizer, olha, eu vou me submeter a uma sentença do Estado, não. Você tem que submeter depois que o Estado soluciona o conflito, trazer para o julgado aquela sentença, né? Não há como você, né, reverter mais aquela decisão, mesmo tendo passado, por exemplo, o caso de uma revisão criminal, de uma ação rescisória, tornou-se definitiva aquela decisão, você tem que se submeter à decisão do Estado. É imperativa. É poder, então, é função, porque é exercida, né, pelo Estado como uma das 3 funções estatais, e se dá através de uma atividade, né, pública exercida pelo poder público, pelo Estado, em órgãos específicos criados para isso. Tá bom? Essa é a visão da jurisdição clássica. Mas você tem aí elementos também que modernamente os autores doutrinadores trazem, que para ser jurisdição tem que estar presente esses elementos aí. Então você aí tem 5 elementos que devem estar presentes na jurisdição: nócio, vocácio, coécio
iudicium, executio. 5 elementos. Nócio, vocatio, né? Coécio e iudicium e o executio. Seria esses 5 elementos aí que vai trazer uma noçãozinha rápida deles aqui. Nócio, o que seria esse elemento? É a faculdade de conhecer de certa causa. Vem da ideia de tomar conhecimento, né? O elemento nócio na jurisdição é o que permite do juiz conhecer o conflito e ser regularmente investido da faculdade de decidir uma controvérsia, assim como ordenar os atos respectivos. Então, esse elemento faz com que seja possível o juiz conhecer do conflito. Mas não basta só conhecer, porque às vezes para solucionar o conflito, ele precisa adotar medidas, como por exemplo, fazer comparecer para prestar esclarecimentos quem tenha conhecimento, quem tem alguma informação acerca daquele conflito, por exemplo, uma testemunha. É aí onde surge o segundo elemento da jurisdição, o vocatio, que é o quê? A faculdade de fazer comparecer em juízo todos aqueles cuja presença seja útil à justiça e ao conhecimento da verdade. Então, o vocatio é aquele elemento da jurisdição que faz com que seja possível chamar a juízo, a que compareça em juízo todo aquele que a presença tem alguma utilidade para que se chegue ao conhecimento da verdade daquele conflito. Outro elemento presente na jurisdição é o coécio. É o direito de se fazer respeitar e de reprimir as ofensas feitas ao juiz no exercício das suas funções, né? O poder de coerção que o juiz pode adotar como, né, a pessoa que preside o ato da jurisdição. Lembrar que na jurisdição não existe hierarquia entre a parte, ou seja, o autor, o réu, o advogado, né, os sujeitos processuais de um modo geral. Não é que o juiz esteja numa posição de superioridade, hierarquia. A gente saiu dessa ideia do processo, voltado para essa dinâmica. Hoje já tem um processo cooperativo, então onde as partes se cooperam e não há uma hierarquia entre elas. Mas o juiz, como representante do Estado, ele possui, né, a jurisdição, o elemento coécio, que lhe permite fazer respeitar e reprimir as ofensas que, porventura, sejam, né, proferidas no exercício dessas funções estatais. E o dício é o poder de julgar e proferir sentença. Não basta só conhecer do conflito nosso. Se for só conhecer, não traria solução nenhuma. É preciso que haja o poder de julgar e o dício, o poder de solucionar o conflito e proferir a sentença, o acordo. Isso também está presente na jurisdição. Conhecer e julgar, né? Execúcio, último elemento, é o elemento que vai permitir, então, esse elemento vai permitir que o Estado execute, né, faça valer suas próprias decisões. Então, aqui, ó, execúcio é o poder de fazer valer suas decisões, restringindo direitos e impondo obrigações. Então, o que permite ao Estado restringir direitos e impor obrigações. Fazer valer suas próprias decisões é um ponto marcante desse elemento. É nesse momento aqui que você tem uma característica que diferencia a jurisdição da arbitragem. Conforme eu já talvez tenha adiantado para muitos, há uma corrente doutrinária que fala que a arbitragem seria uma espécie de jurisdição, teria natureza de jurisdição. E uma outra corrente que defende que não. É bom deixar claro que a corrente que predomina, a majoritária, que, ao meu ver, talvez não seja a corrente mais adequada de pensamento, é aquela que diz que a arbitragem, ela seria uma espécie de jurisdição, a jurisdição privada. Eu me filio à corrente minoritária, a quantidade de vozes bem menores defendendo a ideia de que jurisdição ela é monopólio do Estado
e que a arbitragem não seria uma espécie de jurisdição. Dentre alguns argumentos que a gente pode citar, esse é um, o execúcio, se ele é elemento da jurisdição, você não observa esse elemento presente na arbitragem, porque as sentenças arbitrais, apesar de serem títulos executivos judiciais, elas não são executadas na própria arbitragem. O árbitro ele não consegue fazer valer suas próprias decisões. Quando ela é prolatada, essa decisão, se não for cumprida voluntariamente, a sentença arbitral, ela precisa ser executada onde? Na jurisdição. Então, vai ter que se socorrer da jurisdição para exercer esse elemento execúcio, fazer valer as decisões, impondo restrições, por exemplo, a penhora de bens, uma alienação forçada de juízo desses bens depois da penhora de contas, de aplicações, situações que vão constranger o patrimônio de um devedor, por exemplo, numa ação de cobrança, numa ação que condenou uma obrigação de fazer, de entregar, de pagar. Essas medidas restritivas que vão constranger a esfera do patrimônio particular são tomadas na jurisdição. Então, a arbitragem não consegue executar por si só suas próprias decisões. Falta-lhe esse elemento execúcio, o que é um dos pontos que eu faço questionar a ideia da arbitragem de ser uma espécie de jurisdição, não obstante, como eu disse, a corrente majoritária, inclusive capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, em decisões já se manifestou dizendo que pode haver um conflito de jurisdição entre a arbitragem e a jurisdição estatal, então, dando a ideia de que a arbitragem também seria jurisdição, e capitaneando essa corrente que defende que a arbitragem seja espécie de jurisdição. Mas há, como eu já expliquei, vozes em sentido contrário. A partir daqui, desse momento, passaremos a estudar características importantíssimas relacionadas à arbitragem. E a primeira característica que nós iremos estudar, algumas dessas características, na verdade, são verdadeiros princípios da jurisdição. Imparcialidade, inércia, por exemplo, aí nesse primeiro momento, o contraditório, são princípios que você vai encontrar quando trata da jurisdição e do processo. Então, a imparcialidade do juiz. Essa característica não é só da jurisdição. Há pouco tempo atrás nós estudamos arbitragem e vimos que o árbitro tem que ser imparcial. Então, há a imparcialidade também do árbitro. Na jurisdição ocorre a mesma coisa. O juiz tem que ser imparcial. E isso infere que ideia? A ideia de que o juiz deve manter uma equidistância entre as partes. Olha a palavra aqui, ó, equidistância das partes. O que quer dizer essa equidistância? Uma distância igual. Ele não pode ter interesse na solução do conflito em favor do autor ou do réu. Ele não pode ter uma situação, por exemplo, de parentesco, de amizade, de inimizade com uma ou outra parte, porque senão ele vai estar tendente a resolver aquele conflito em atenção a esse interesse familiar, esse interesse de amizade, esse interesse de inimizade pode influenciar na decisão do juiz, assim como pode influenciar na decisão do árbitro, estudando a imparcialidade para a arbitragem. Então, é uma característica da jurisdição. Você tem aí a própria Constituição, ela fala do juiz natural, que ninguém será julgado senão pelo juiz natural, já para trazer a previsão de que nós precisamos desse princípio para podermos não sofrer um julgamento como cidadão por uma pessoa que não seja competente, Então, você vai ter aqui, deixa eu voltar rapidinho, a ideia dos tribunais de exceção, Tribunais de exceção. Deixa eu pegar aqui o artigo 5º da Constituição Federal, Juízos de exceção. Tribunais dos juízes de exceção, você vai ver o artigo 5º falando disso.
Deixa eu voltar rapidinho aqui, que ele foi passar. Pronto. Constituição Federal, você pega aqui já no artigo 5º, inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Está na Constituição Federal. Falando de quê? Do juiz natural. É o direito do cidadão, né, de que ele seja julgado por um juiz natural, por um juiz previamente designado para aquele conflito. Isso é reforçado, além desse artigo 5º, inciso 37, pelo inciso 53. Ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quando a gente fala de juiz natural, puxa logo a ideia não só de um juiz previamente investido, da investidura, mas também de um juiz previamente competente, que já está ali antes do conflito surgir, já foi investido das funções jurisdicionais para julgar aquele conflito e, de forma implícita, puxa a ideia da imparcialidade, uma característica da jurisdição. Isso é tão sério que no processo civil, aqui eu vou abrir o Código de Processo Civil, no processo civil você tem as hipóteses de suspeição e impedimento, tá certo? Você tem as hipóteses de suspeição e de impedimento previstas no artigo 144 em diante, ó, dos impedimentos e da suspeição. Quando você vê essa palavra impedimento, tudo bem que vocês voltarão a estudar isso aqui quando estiverem tratando de processo civil, mas é bom já ter essa noção agora, na medida que está relacionado ao princípio, à característica da imparcialidade. A característica da imparcialidade gera duas situações importantes para o processo. Isso vai valer para o processo penal, processo trabalhista, processo civil, não obstante esteja previsto aqui no Código de Processo Civil. Impedimento e suspeição. Os impedimentos são aquelas hipóteses de presunção da lei de quebra absoluta, presunção absoluta de quebra de imparcialidade. Aqui é uma presunção absoluta de que o juiz ele vai ser parcial, ele não vai manter a equidistância. São situações em que, se a sentença é prolatada nessas hipóteses, ela é absolutamente nula. Há uma nulidade em relação à sentença. E na suspeição você tem uma presunção relativa da ausência de imparcialidade. Hipótese de que, se ocorrer, onde há uma presunção, né, iuristante de que o juiz ele vai agir de forma parcial. Então, ambas devem ser evitadas. A diferença é que o impedimento pode ser reconhecido a qualquer grau de jurisdição, a qualquer momento, porque a causalidade, a suspeição, se ela não for arguida, né, se ela não for questionada no momento oportuno, ali você pode ter uma preclusão em relação a essa possibilidade. São tratadas no artigo 144 em diante. Ó. Por exemplo, o artigo 144 aqui. Não se preocupa para a TGP e você decorar essas hipóteses. Vai se preocupar em decorar todas essas hipóteses, em saber cada uma delas em processo civil. Mas você pode, a título de exemplo, se eu pedir um exemplo de quebra da imparcialidade, você citar o impedimento, a suspeição que está nesses artigos aí. Artigo 144. Percebam que são hipóteses lógicas, onde realmente há um comprometimento dessa equidistância do juiz. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções, ou seja, o juiz está impedido, ele está impedido de exercer a função jurisdicional no processo, que ele interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, como membro do Ministério Público, prestou depoimento como testemunha. São situações que vai comprometer a atuação parcial do juiz. Imagine que o juiz, antes de se tornar juiz, ele tinha feito, sei lá, primeiro concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para ser promotor, passou no concurso de promotor. Começou a atuar como promotor. Por exemplo, começou a ofertar denúncias. Você sabe que o promotor ele é o autor da ação penal. É ele que provoca a jurisdição, é ele que inicia o processo penal. Com o quê? Uma petição que é chamada denúncia. Ele faz aquela petição para convencer o juiz, julgador, o juiz criminal, de que determinado indivíduo cometeu um crime. Ele espera que o quê? Que aquilo que ele fez, que aquilo que ele elaborou, convença o juiz que aquela pessoa é culpada. Aí ele oferta uma denúncia.
Pouco tempo depois ele, sei lá, diz: eu não quero mais ser promotor, vou ser juiz, passa no concurso para magistratura. E vai atuar, por coincidência do destino, naquela mesma comarca onde ele era promotor anteriormente. Imagina esse juiz agora, antes promotor, pegando as suas próprias denúncias para analisar. O que, é que você acha que vai acontecer? Provavelmente ele vai dizer: não tem como ele, como juiz, agora olhar para a sua própria denúncia que ele fez há um ano atrás, dizer: eu acho que denúncia mal feita, está faltando aqui os elementos, né, da materialidade, os indícios de autoria, vou rejeitar essa denúncia. Ou então, a denúncia, ele está criticando o próprio trabalho dele, ele está questionando a própria atuação dele como promotor anteriormente. Então, se ele era promotor antes, ele, por exemplo, não pode atuar naquele mesmo processo onde ele era promotor, porque quebra a imparcialidade. Assim, por exemplo, mesmo nas hipóteses em que ela era juiz anteriormente, sabe que o juiz ele pode progredir, né? Ele vai sendo promovido na carreira e às vezes vira desembargador, ele já vai para o segundo grau de jurisdição nos tribunais. Se ele proferir uma decisão anteriormente, quando era juiz, deu uma sentença, por exemplo, você acha que ele vai reformar aquela sentença que ele deu quando desembargador agora? Claro que não, porque senão seria um atestado, de repente, de incompetência dele: olha, a decisão que eu fiz sobre errado. Já compromete o julgador nesse aspecto. Assim como nos processos que tiverem atuando como defensor público, como advogado, como membro do Ministério Público, seu cônjuge, seu companheiro, qualquer parente consanguíneo afim em linha reta colateral até o terceiro grau. Então, se é um processo que está atuando a mulher, a namorada, a esposa, ele não vai poder atuar porque possivelmente ele vai julgar aquele processo de maneira parcial por ter um parente próximo ali atuando naquele processo. Assim, se ele mesmo for o autor, o réu, a pessoa ele julgando o seu próprio processo. Então, todas essas situações aqui que a gente precisa estudar uma a uma, porque é objeto do estudo do processo civil, são hipóteses da quebra da parcialidade, tá bom? E isso ocorre uma nulidade se for proferida a sentença nesse aspecto. Já o artigo 145 traz as hipóteses de suspeição do juiz. São aquelas presunções relativas, quando, por exemplo, o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, dos seus advogados, né? Quando qualquer das partes é devedora ou credora, quando ele tem um interesse no julgamento do processo em favor de alguma das partes. Então, aí quebra a parcialidade também. Nessas hipóteses, né, de suspeição, inclusive, o juiz ele pode se declarar suspeito por questão de foro íntimo, sem a necessidade de declarar as razões. Eu vou explicar um exemplo, essa situação, um caso concreto que eu vou relatar na nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, eu vou dar continuidade, ainda falando um pouquinho dessa questão de suspeição e do impedimento, da imparcialidade, fechando esse ponto e já tratando de outra característica que seria o princípio da inércia, tá bom? Então, a gente, nesse momento, vai parar nesse ponto aqui e, posteriormente, dar